Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos já no terceiro trimestre, no final do terceiro trimestre deste ano de 2021, na nossa penúltima lição, o reinado de Josias. O texto áureo da nossa lição está no segundo livro de Reis, no capítulo 22 e no versículo 28, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. A verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. É um assunto bastante interessante e atualíssimo, porque a fase que estamos vivendo é uma fase que antecede o arrebatamento da igreja. E esta fase em que estamos atravessando é conhecido como o período de Laodiceia, o período da mornidão espiritual. Portanto, está bem ligado ao assunto a ser comentado nesta lição de número 12. Ela está dividida em três tópicos, né? Josias prepara o templo, tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor, e o tópico final, a celebração da Páscoa. Nós observamos que na última lição, a respeito de Ezequias, ali nós vemos que Deus visita Ezequias e lhe traz uma notícia que ele morreria. Ezequias, ele vira-se para a parede, ele ora a Deus, e Deus muda o tempo, volta o tempo e concede a ele 15 anos. E nesse período de 15 anos, o que nos chama a atenção é que até então, até ali, Ezequias não tinha filhos. E após esse tempo que Deus deu a ele, é que ele veio a gerar um filho, a Manassés, que foi o seu sucessor. E ele tinha 12 anos quando sucedeu a Ezequias. Ele cometeu todas as atrocidades, as piores atrocidades dos reis de Judá fora cometida por Manassés. E ele reina por 55 anos. Mostra, por alguns estudiosos, entende que ele reina aproximadamente 30 anos desviados, até que ele é aprisionado pelo rei da Síria, é colocado no espinhal, e ali ele se converte a Deus, e então os últimos anos do seu reinado foram anos de mudança, ano de restauração espiritual. Já o seu filho não andou bem e veio também a fazer coisas más na presença do Senhor. E o seu filho foi Amon. E Amon, ele reina, nós podemos ver no capítulo 21 do segundo livro de Reis, e tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas depois ele foi morto, né? As pessoas o perseguiram, o mataram. Aí nós vamos ver no versículo 24. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Porque Amon, ele reina apenas 2 anos, fez o que era mal, ele foi perseguido até Laquis, lá ele foi morto, mas o povo da terra mataram os conspiradores e ungiram então a Josias como rei em Judá, no lugar de seu pai. E tinha Josias 8 anos de idade, porém a sua pouca idade não foi motivo para que ele se desviasse do Senhor, mas ele começa então a praticar o que é bom, o que é reto na presença de Deus.
Na verdade, Josias fora nascido mediante uma profecia. Quando nós vimos lá na lição, não me recordo aqui, uma das lições passadas, quando o homem de Deus, quando ocorre a divisão do reino do sul com o reino do norte, e um homem de Deus vai até Betel, onde estava Jeroboão, e ali ele profetiza contra o altar. Nós vemos que o homem de Deus, ele entrega aquela mensagem profética, dizendo que nasceria um rei em Judá, cujo nome era Josias, e que profanaria aquele altar. E quando ele profere esta mensagem, o rei Jeroboão estende a mão para que alguém pegasse o homem de Deus, mas o braço dele ficou seco. E ele então clamou: homem de Deus, ore ao teu Deus para que o meu braço volte ao normal. E então ele ora e o braço de Jeroboão volta ao normal. Isso dos quase 200 anos antes do acontecimento. E agora nós vemos que nasce em Judá este moço, esse garoto por nome Josias. E ele então é o cumprimento daquela profecia. E agora ele começa a maior reforma, o maior avivamento já visto em Israel depois de Samuel. Nós vimos na lição passada que após Samuel teve aqueles avivamentos, o incrementamento do culto, a mudança do culto, a liturgia de culto foi instituída por Davi através dos louvores. E após isso, nós vamos ver que Ezequias, como vimos na lição anterior, que ele realizou a maior Páscoa até então, desde os dias de Samuel. Mas agora, em Josias, nós vamos ver que o que Josias faz, ele supera a Ezequias, ele supera ao rei Ezequias. E ele começa então as mudanças, e ele propõe agora o cuidado com a casa de Deus, o zelo com a casa de Deus. E ao tomar pé da situação estrutural da casa de Deus, ele manda tirar todos os ídolos, tudo aquilo que era consagrado a Baal, que for introduzido no templo, ele manda então tirar tudo isso. Mas agora, na reforma, o sacerdote encontra o livro da lei. E ele, ao encontrar o livro da lei, que é o tema, ou melhor, que é o texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Que situação! O livro da lei, a palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus. Isso nos faz ver que agora o escrivão Safã, quando ele recebe, o que era o escrivão? Ele era o contador, aquele que anotava todas as coisas, os custos, a reforma, anotava tudo para passar e reportar ao rei o gasto, o que havia entrado, o que havia gasto, o que havia sobra, ou o que porventura faltasse para a conclusão da obra. E ele pega o livro da lei e ele lê o livro da lei. E após ele ler, ele leva ao rei. E o rei lê também o livro da lei. E o que o rei faz? Ele chama o sumo sacerdote Ilquias e convida o povo. Nós vemos aqui que ele rasgou as suas vestes quando ele leu aquele livro da lei e viu o tamanho do pecado que Judá havia cometido, o tamanho da agressão espiritual que havia feito contra o Deus Todo-Poderoso. Ele rasga as suas vestes e clama a Deus por misericórdia. E agora ele faz o quê? Ele dá uma ordem ao sumo sacerdote Ilquias para que fossem eles consultar a profetisa Hulda. E eles vão até Hulda e ela então entrega a mensagem: olha, eu não vou retirar tudo quanto está neste livro, eu vou fazer. O juízo virá sobre a cidade, sobre Jerusalém, o juízo virá sobre o templo, não porém nos dias de Josias, aquele que vos enviou a mim.
porque ele descansará em paz e os seus olhos não verão, mas o juízo virá. E quando volta para isso, o que nós aprendemos aqui? Ele ouviu a lei, ouviu a palavra de Deus e deu valor a ela, temeu e foi buscar uma resposta de Deus. E após isso, ele convoca então, fala que o sacerdote Ilquias pudesse chamar todo o povo. E todo o povo veio a Jerusalém e ouviram a palavra de Deus. O que nós podemos ver é que não existe avivamento sem a palavra. Todo avivamento, ele passa pela palavra. Não existe avivamento sem palavra. É a palavra de Deus que é a base para todo e qualquer avivamento. Neste último tempo, em que estamos atravessando, nesses momentos que antecedem a vinda do Senhor, estamos vendo templos onde o livro da lei foi esquecido, onde o livro da lei foi perdido. A palavra de Deus já não é mais pregada, não é mais ensinada. Os cultos foram transformados em shows, os cultos foram transformados em apresentações, os cultos foram transformados para exaltar o homem, para glorificar o homem, e tiraram de Deus a adoração. E ainda, há lugares que você não pode pregar a palavra de Deus, trazer o ensino genuíno da palavra. E quando alguém traz o ensino genuíno da palavra, é taxado como alguém que está fora do sistema. Aleluia! É preferível estar fora do sistema do que estar fora do propósito de Deus. O Senhor procura nesta última hora homens e mulheres compromissados com o seu propósito. E qual é o propósito do Todo-Poderoso? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Todo culto precisa ter a primazia da palavra. Glórias a Deus. Me recordo, para dar aqui, abro aqui um parêntese, para dar um testemunho pessoal. Há um tempo, fomos convidados para participar de um trabalho, de um congresso de jovens. E ali fomos. Deus abençoou pela manhã, no período da tarde, no trabalho evangelístico, salvação de almas. Viemos para o culto à noite. E no culto à noite, no encerramento, começou o culto, às 19 horas, e começou a cantar. Às 20 horas, o povo cantando. A pessoa que dirigia o culto, só ela, que tinha gravado um trabalho musical, um CD, ele canta, só ele, o que o dirigente do culto canta 5 louvores dos hinos que ele havia gravado e fazendo propaganda do seu trabalho. Deu 21h15 cantando, 21h30 cantando. E aí o povo já não aguentava mais. Aí eles disseram: agora chegamos no melhor momento do culto, a hora da palavra. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Já estava 2h30 cantando. O povo, a metade da igreja já havia saído do local, do espaço ali, não era a igreja, num local à parte, no ginásio, já havia saído quase a metade, que já não suportava mais a cantação. Aí que foi nos trazer a palavra, nos dar a oportunidade para a ministração da palavra. Isto, muitos lugares, as pessoas transformam cultos em shows, onde o cantor, ele canta, nada contra os cantores, mas existem lugares que o contrato, né, é para cantar 10 louvores, 15, 12, e se tiver tempo, aí o pregador prega. Não é assim, irmãos.
Nós precisamos de um avivamento, e o avivamento é pela palavra de Deus. Sem a palavra não existe avivamento. Não existe avivamento sem palavra. E Josias é o exemplo disso. Perdeu-se com o passar do tempo o livro da lei, perdeu as referências. E as pessoas confundem movimento com avivamento. Avivamento não é movimento. Não é. E nós podemos ver na história que houve assim avivamentos, mas todo avivamento foi trazido pela palavra. Como o avivamento morável no século XVIII, que eles foram a base, os precursores das missões modernas. Os morávios, ali em Herrnhut, na terra do conde Zinzendorf, ele faz um tratamento com o povo no dia 13 de agosto de 1727 e prega a respeito da unidade da igreja. E a partir dali, fizeram então um propósito, aqueles crentes de diversas denominações fizeram um propósito de tão somente adorarem a Deus. E criaram ali uma torre de oração, 24/7, ou seja, um relógio de oração 24 horas por dia. E aquela campanha, aquele projeto, aquela torre de oração durou 100 anos, mais de 100 anos, 120 anos durou esse projeto de oração. E eles criaram então o texto da palavra de Deus, para todos os dias ler uma porção da palavra, chamado cada dia um texto da palavra era lido. Isso mostrou que a palavra trouxe o avivamento. A palavra traz o avivamento. Nós vimos agora o movimento pentecostal. Não começou com loucura, não começou com desvaneio, mas foi pela palavra. Foi lendo Atos 2, vendo a manifestação do poder do Espírito Santo pela palavra de Deus. Então buscou-se o batismo com o Espírito Santo. Senhor, mas se é assim, e por que não acontece hoje? Então o povo começou, Seymour foi orando, outros vieram e começaram a orar, e levantou-se o avivamento da Rua Azusa pela palavra de Deus. O movimento pentecostal cresceu, está vivo, está de pé por conta da palavra de Deus. Mas agora nós vemos no final do século passado, começa agora os movimentos, onde as pessoas começam a trazer o estilo comunidades. Os neopentecostalismo trazendo agora o enfoque já não está mais na palavra, está no movimento. Nós precisamos aprender uma coisa: a palavra de Deus é que gera o movimento. Movimento não gera avivamento, mas o avivamento ele produz sim o movimento. Pelo verdadeiro avivamento, e o avivamento verdadeiro, ele está firmado na palavra de Deus. E aqui nós vemos que quando Josias, ele pega a lei, ele lê o livro da lei, ele convoca o povo e faz uma aliança entre o povo e Deus, e remove toda a idolatria, até mesmo aquelas construídas por Salomão, que ele construiu lá para Asdote, para Astarote. Ele vai lá e arrebenta com tudo. Ele limpa toda a idolatria que havia em Judá. Ele vai então para o norte, queima lá sobre aquele altar que o homem de Deus profetizou, que ossos humanos seria queimado sobre ele. Ele queima os ossos dos falsos profetas em cima daquele altar e profana o altar. E alguém fala: aqui está a sepultura do profeta e do homem de Deus que veio de Judá. E ali ele fala: não toque nesses ossos. Mas nos demais ele queimou sobre o altar, cumprindo a palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo a necessidade do reavivamento pela palavra. Reavivamento pela palavra de Deus. Não vou entrar aqui nesse ponto, mas voltarei nele antes de concluir o nosso comentário. E após isso, ele celebra então a maior Páscoa desde Samuel
até aquele tempo, Josias celebra a maior Páscoa já realizada em Israel. E ele faz esse trabalho e Deus então foi glorificado. Ele exaltou ao Deus Todo-Poderoso. Ele fez uma limpeza geral em Israel, eliminou todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Ele, Josias, realizou a maior obra de purificação, ou seja, trazendo o povo para a santidade, para a purificação, para a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele fez esse trabalho, o rei Josias. E muitas vezes, nós estamos hoje, nesse passar do tempo, observando, vendo o que está acontecendo em nossos dias, onde estamos vivendo. Quero trazer um ponto forte, onde nós estamos vendo as versões bíblicas sendo adulteradas, versões bíblicas que fogem do original e trazendo aquelas palavras que muda completamente o sentido do texto para que possamos entender o que Deus tem falado conosco. Muitos estão dizendo, não, é o avanço, é a sabedoria, é o conhecimento. Dizendo-se sábios, os homens estão tornando-se loucos. Ao invés de buscarem a santidade, o avivamento verdadeiro, o crescimento espiritual, estão olhando para o material, como vender mais, como angariar mais fundo, como adquirir dividendos. Não, irmãos, o dividendo que o Senhor levantou à igreja não foi do ouro terreno, mas foi como as almas para povoar o céu, para estar lá nas mansões celestiais. Para isso fomos chamados, para ganhar o mundo para Cristo, e não em nome de Cristo, ganhar e granjear o mundo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, mas para ganhar as almas que estão aprisionadas pela palavra, a liberdade, o conhecimento do Evangelho, trazer o avivamento para conduzir estas almas à presença do Todo-Poderoso. É para isso que o Senhor nos tem chamado, e para isso é que estamos aqui, para fazer a sua vontade. Portanto, demos o devido valor à palavra de Deus. Nada substitui o culto genuíno pela palavra de Deus. Amém.